pessoal, seja muito bem-vindo a mais um SaraCast especial, que é nosso programa semanal aqui na BMC News. Hoje muito especial, hoje eu posso dizer aqui que é carimbado, né? Todos os sentidos no seu passaporte, né, André? Trouxe o passaporte aí? Passaporte vermelho? Vermelho. Que isso, me falaram que tem um cartão amarelo, cartão vermelho, agora tem um cartão azul, né? Esse é vermelho. Seja muito bem-vindo, André. Direto do aeroporto, né? De Guarulhos, direto pra cá, cara. Que a mala tá ali. Seja 12 horas de voo, direto da Europa. Seja muito bem-vindo aí. Primeiro, André, muito gentil. Se apresenta pra galera que é okay, não, obrigado mais uma vez. A segunda vez que eu estou aqui, a última vez foi em abril de 2022, ou maio de 2022, então muitas coisas mudaram, mas sou um brasileiro, apesar de ser suíço também, que vivo há bastante tempo fora, mas desenvolvi a minha carreira no mercado financeiro tradicional. Durante muito tempo eu trabalhei no JP Morgan na área de Wealth Management, fazia parte da gestão das carteiras das grandes famílias, por um tempo brasileiras, depois suíças, inglesas e assim por diante. E desde 2020 o mosquitinho do empreendedorismo me picou, junto com a pandemia e a explosão das mídias sociais. Criei a minha própria empresa, que é a Nose Finance, uma empresa suíça, regulada na Suíça, onde a gente tem consultorias, a gente tem educação, e a gente está agora entrando pesado na área de gestão também, através do lançamento de um fundo tokenizado que a gente vai conversar bastante aqui. Boa, muito bom, hein? Fora todas as certificações aí que a gente fala assim, não dá tempo de, numa vida, de ter esse currículo, né? Esse histórico. Né? Exato. Não, então é o que é verdade. Eu tenho o CFA, né? Que é uma certificação bastante almejada, digamos assim. Não é fácil tirar, então realmente vale a pena. Muito bom. E sabe o que eu queria? Eu sei que você tem uma expertise muito grande, principalmente na parte de criptos, e hoje, particularmente, a gente está gravando esse podcast aqui, a gente está batendo num recorde recente aí do Bitcoin especificamente, né? Mas fazendo um resumo, né? O que de fato está acontecendo, o que está impulsionando, de fato só a demanda ali dos ETFs. Vamos recapitular um pouco, né? O que foi essa aprovação tão esperada aí pela SEC, se é só isso ou não realmente o Bitcoin. Acho que foi você que publicou, inclusive, uma carta de um estrategista, não sei se era do Goldman Sachs, enfim, de um grande banco, né, colocando já dentro do seu portfólio essa diversificação. Fidelity. Enfim, fiz um spoiler aqui, mas justamente você pergunta assim, o que está impulsionando, o que está acontecendo para a gente ter olhar um pouco para trás para a gente chegar até essa nova máxima. Cara, é muito legal. Eu vou pro meu terceiro bull market de cripto, né? Eu tô em cripto desde 2016. Entrei sem querer, me especializei pela ganância e fiquei pela tecnologia. Normalmente as pessoas entram pela ganância e ficam pela tecnologia. Eu entrei sem querer. Eu entrei foi 2016 porque foi presente de casamento. Um primo desenvolvedor de Ethereum e bastante apaixonado por isso. Ele me deu uma PayPal Wallet, uma carteira de papel. Tinham 18 Ethereums ali. Não tinha a mínima ideia do que era, do que valia aquilo ali. Ele falou, não perde esse papel. Esse papel ficou guardado, engavetado durante 1 ano. Então, eu fiquei 1 ano investindo em Ethereum sem saber o que era, até que eu olhei na televisão lá passando assim, o Bitcoin subindo, o Ethereum subindo, e eu fui olhando, olha, isso aqui tá valendo $2.000, $3.000, seja o que for na época. E meu primo, sim. Eu falei, o que é isso aqui? E aí, muito curioso da área de investimentos, um nerd nato, falei, cara, deixa eu aprender essa tecnologia, contratos inteligentes. Esse cara te deu como presente de casamento? Presente de casamento, na festa de casamento. Cara, de vez de ganhar uma geladeira, ganhar uma cama... Melhor presente que foi, porque aquilo ali mudou a minha vida, sem sombra de dúvidas. E aí, quando chegou a final de 2017, ali eu já tinha quase 1 ano e meio investido ali, tava valendo $5.000, e aí eu comecei a estudar bastante e eu olhava, cara, não é possível um negócio desse que sobe 15% num dia, caiu 5% no outro, e essa gangorra. Então, o negócio chegou a um ponto que aquele presente valeu $20.000, subiu 100 vezes ao longo de 1 ano. Eu falei, cara, isso daqui é uma bolha, mas a tecnologia eu sei que veio para ficar. Descentralização, imutável, contratos inteligentes, criação de uma nova internet, se você quiser. E eu não sei até onde essa bolha vai e até que patamar, quando ela explodir, ela vai recuar, mas eu sei que essa tecnologia veio para ficar.
Não deu outra. 2 meses depois, a bolha estourou, começo de 2018, aqueles meus etéreos colapsaram 90%. Então, como a grande maioria das pessoas também, que não vendeu no topo, e amargou as perdas e esqueceu aquilo ali, pessoal, isso é pro longo prazo, né? Tem até um meme que diz, não vendi no topo, acho que virei investidor pro longo prazo. Troca de caixinha e... Então, deixei esquecido durante um ano, e naquele momento a gente tinha blockchain, tinha o Bitcoin, e o resto era tudo promessa, e a grande maioria das coisas não serviam para nada, e as promessas acabaram falhando, que é o natural desse mercado. Qualquer pessoa pode criar um contrato inteligente em 20 segundos. Existem mais de 20 mil, a grande maioria, 90%, 99% não servem de nada. Só que passou 19, chegou 20, 21, a gente começou a ver a implementação de projetos de blockchain. Você começou a criar corretoras descentralizadas, serviços de seguradoras, né? Seguros, derivativos, empréstimos, jogos, seja o que for. E eu falei, cara, aqui a gente começa a vislumbrar um uso real, embora muito nascente, e ao mesmo tempo a gente teve a pandemia onde tudo subiu, a injeção monetária gigantesca, ações subiram, os juros colapsaram, commodities também, algumas ali performaram muito bem, o petróleo saiu de negativo para $120 ali em 2022, então tudo subiu. Naturalmente, as criptos explodiram porque é um nicho muito pequeno. Porém, o outro lado dessa balança, que foi essa injeção monetária global, foi uma expansão da base monetária que gerou inflação, não somente do lado do ponto de vista da demanda muito forte, mas também da oferta, que ela começou a ser impactada pela guerra, ela começou a ser impactada por disrupção nas cadeias logísticas e uma série de outras questões. E a gente teve um aperto monetário. Então a gente saiu de algo muito frouxo monetariamente falando para algo muito apertado. E aí 2022 foi um ano terrível para as ações, para a renda fixa e para cripto. Porque é o mercado de risco com esteroides. Ele vai subir muito ou vai cair muito, pelo menos até agora. E eu vou chegar mais adiante. Então, em 2022, teve esses fatores macros ruins e a gente teve, pior ainda, pelo fato de que era o Velho Oeste, ainda é, mas menos, mas era muito pior o Velho Oeste, de que tinha muitos scams, né? Atividades fraudulentas. Não é regulado. Você viu a FTX que comprou o apoio dos políticos à torta e à direita nos Estados Unidos, comprando a arena de basquete. Então, não somente o mercado estava ruim, mas você viu o colapso da FTX, você viu o colapso da Terra Luna, que foi um projeto de criptomoedas que colapsou 60 bilhões de dólares ao longo de 7 dias. Então, acabou sendo impactado de uma maneira pior. Porém, muito parecido com o que a gente viu em 2018, quando o mercado caiu esses 90%, ele deu uma queda inicial, lateraliza e dá o último solavanco para baixo, que foi a atacada final em novembro de 2022 com a FTX. Nesse momento, o Bitcoin atingindo 16 mil dólares, todo mundo que era otimista sumiu, as vozes pessimistas prevaleceram, dizendo, eu falei que era pirâmide, eu falei que isso não servia de nada, e aí você dá um descasamento entre o que é o fundamento e o que é o hype, a ausência do hype total e o fundamento começando a melhorar. Eu vou atrapalhar sua linha de pensamento aí, mas o bom de podcast é isso, que a gente já faz a intervenção na hora certa. Mas você não acha que o colapso da FTX não pode ser uma boa notícia no sentido assim, pô, a hora que veio a FTX, eu que sou um desconhecido no mercado, assim, tenho pouco conhecimento, falei, pronto, agora vai morrer, né? Você não escutou muito isso, né? Não falou assim, pô, e aí veio o colapso da FTX, mas o Bitcoin continuou sendo Bitcoin, o Ethereum continua sendo Ethereum, e tem aquele aprendizado também, né? Como é que você vê, como é que você viu o caso da FTX, né, o aprendizado, e acho que, como você falou, beleza, teve uma desvalorização, mas talvez tenha sido low, né? Tenha sido ali o momento de... A gente sempre fala assim, talvez quem saiu, sobreviveu, saiu mais forte. Né? Sim. É o obituário do Bitcoin, né? Já passam da marca de 400 a morte decretada do Bitcoin, né? Isso já acontece. Mas assim, o que é muito importante? Você que está ouvindo aqui, fala, para onde que vai? Vai morrer? Vai subir? Qualquer investimento são pessoas. Eu, Sara Vale, a pessoa que estão aqui. Você sabe qual é o coletivo que as pessoas vão fazer?
Você não sabe. O que você pode tentar entender é o complexo de demanda e oferta, como tudo na economia, como tudo nos mercados. O que do ponto de vista que o Bitcoin poderia zero? Quer dizer que todas as pessoas se venderiam e não valeriam nada? Dificilmente você veria alguma coisa como essa acontecer. Você pode ver isso numa empresa, porque aí na empresa tem efetivamente um modelo de negócio, um dono, e aquela operação pode acabar. Quando você pensa em um ativo digital que já se criou uma nova classe de ativos, por isso que é muito difícil até entender precificação. Fala, não consigo precificar, não consigo botar um modelo de valuation. É uma classe de ativo completamente diferente. O que ela vai se atrelar mais são fluxos. Quais são as outras classes de ativos que têm fluxos? Commodities, moedas, de uma maneira em geral acaba sendo isso. Então, as criptomoedas acabam entrando... Criptomoedas é até exagerado. O Bitcoin e talvez um pouco o Ethereum acabam entrando mais nessa vertente assim. Da tua pergunta específica, mas você... FTX acabou ter sido bom? Sim e não. Talvez foi bom porque... abriu o olho realmente para os reguladores, disseram, eu tenho que entrar ali, e deu mais força para entrar, porque muita gente acabou sendo prejudicada, e viram como a atividade fraudulenta da FTX entrou lá dentro do governo americano com o SBF, o Sam Bankman-Fried. Ele tinha acesso a políticos poderosíssimos, gastou mais de $100 milhões ali em lobby. Então, por um lado, trouxe a vigilância mais forte ali e a necessidade de trazer regulamentação. Porém, essa regulamentação ainda não veio. A gente não tem uma regulamentação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são, pelo seu tamanho, um dos países mais atrasados em regulamentação de cripto. O Brasil é bastante avançado, a Suíça é bastante avançada, a União Europeia está tentando avançar, mas os Estados Unidos ainda não. O grande pilar foi, final de 2022, eu lembro muito bem, a gente teve a The Economist mais uma vez sendo o pé trocado, que vai ser sempre o pé trocado. A reportagem de capa, quando atingiu $16 mil, é o colapso, Crypto Downfall, o colapso de cripto. E eu, naquele momento, eu postei no Twitter, eu falei, eu acho que o fundo está muito próximo. Quando você começa a ver a ausência de otimistas, quando você vê todo mundo dizendo que morreu, que você vê grandes meios de comunicação decretando a morte, falou, cara, esse é o momento. Sim. Esse é o momento da gente começar a se expor. E aí, quando você inicia um ciclo econômico em 2023, também já vislumbrando que a inflação mundial tinha atingido o pico, que talvez não colapsaria para os 1 ou 2% que a gente viveu na década de 10 até 2020. Esse mundo acabou, 2010 a 2020, esse mundo acabou. Mas não em 10%, talvez entre os seus 3%, que é o que a gente está aqui atual. Então a gente começa a vislumbrar um cenário de normalização de taxas de juros, não a níveis antes que a gente tinha negativas, mas algo mais pré-2008, que é na casa dos 3, 4, 5%, que é o normal do crescimento econômico. E aí você começa a ver uma retomada do crescimento das ações, você começa a ver uma retomada do mercado de renda fixa, que teve 3 anos de bear market, e naturalmente também das criptomoedas que acabam entrando ali. Chega junho de 2023, aí que dá uma grande virada de página. BlackRock, maior gestora do mundo, fala, quer saber? Eu quero entrar nesse jogo aí. SEC, aprova para mim um Bitcoin, um ETF de Bitcoin Spot. Já existia desde 2017 os ETFs de futuro. Já existia uma série de fundos privados no mercado de Bitcoin. Mas o ETF é a grande virada, pois ele te possibilita dizer aí para os agentes autônomos, aos fundos de pensão, às seguradoras, aqueles que são mais regulados, a dizer, você pode ter isso agora na tua carteira. E aí, muitas outras empresas já tinham pedido isso no passado e sempre rejeitadas. Inclusive a Fidelity já tinha pedido e tinha sido rejeitada. Só que o histórico da BlackRock, o Larry Fink, que é o cara manda em tudo ali, falou, esses caras não entram para perder. 596, se não me falha a memória, aprovados e somente um rejeitado em toda a sua história. E aí, quando a BlackRock chega, ela mostra, olha, a gente vai fazer a custódia na Coinbase, que é uma empresa regulada americana, a gente vai utilizar o serviço de vigilância de manipulação de mercado da Nasdaq, e a gente vai utilizar um fazedor de mercado também da Coinbase. Com isso, eu consigo trazer os 3 elementos que a SEC sempre rejeitou no passado, que era uma boa custódia segregada, um serviço de manipulação e mercados líquidos. E aí, quando fez isso, todos os outros que tinham pedidos também mudaram a maneira como tinha o pedido de aprovação. Aí você viu Fidelity, você viu vários outros também entrando. E aí, favas contadas, o mercado começou a antecipar isso. Dia 10 de janeiro teve a cartada final. E aí a gente começou a ter um novo cenário atual, onde Fidelity, há cerca de 3, 4 semanas atrás, no seu portfólio recomendado, conservador, falou,
1% no nosso ETF de Bitcoin. E aí, o que acontece? Se no seu conservador tem isso, imagina no arrojado. A gente está tendo agora entradas massivas que passam de 500 milhões de dólares por dia. Então, você está vendo uma adoção massiva e que ela só está começando porque demora para um fundo de pensão passar no seu comitê de investimento para aprovar aquilo ali. A gente vai começar a ver no segundo semestre desse ano, ou se pá, adiante. Então, a demanda ela começa a ser estrutural, independente do mercado, ela começa a fazer parte desses grandes investimentos. E, por outro lado, você tem a parte da oferta. A oferta que ela tem, então, ela é estável, há uma geração, uma inflação natural. E com o advento agora em abril, chamado halving, que é cortar pela metade essa inflação, você tem um segundo patamar da oferta. Vamos chegar já daqui a pouquinho, mas o que eu queria perguntar é justamente isso aqui. A gente tem, vou pegar em um ano, tá? Nos últimos 12 meses, a gente tem uma valorização de 145% do Bitcoin em dólar, né? E aí a minha pergunta inicial era assim, o que deve-se, né, a essa valorização, no sentido que quando a gente teve lá na pandemia, 2021, 2022, começaram a falar que Bitcoin tinha uma correlação com o Nasdaq, né, era tecnologia. Aí falaram, no começo, antes, né, a bolsa despencou e Bitcoin chegou, acho que subia ali na pandemia, e falaram assim, não, é um ativo descorrelacionado. Inclusive até fazendo uma propaganda aqui, tem um colega meu do mestrado, que ele fez justamente essa inclusão para entender se fazia sentido a diversificação do portfólio, né? No sentido de descorrelação mesmo. E agora, né? Assim, hoje que a gente está gravando, está voltando a bater $57 mil, né? Parece que o pessoal combinou com você aqui. Qual que é o grande fator? Assim, são os ETFs, né? Tem uma soma de fatores, o mercado voltando a tomar risco, enfim, qual que é o... Eu acho que são os dois. Viu o que está acontecendo com a NVIDIA? Né? Você está vendo um cenário onde a gente começou 2023 com uma grande expectativa de recessão. 91% dos CEOs dos Estados Unidos disseram, vamos ter recessão. Jamie Dimon do JP Morgan falando, tá vindo um furacão na nossa direção. Todo mundo ficou com medo. Né? 2022 foi um ano muito ruim. Então você reprecificou os ativos de uma maneira geral. 2023 a gente surfou bem e a gente chega num cenário agora onde a inflação mundial, ela, de novo, não chega aos patamares mínimos, mas ela está dentro de um nível de controle ok. Com normalização de juros ok, não tão exagerado como se imaginava, e você começa a ver também aumento de liquidez no mercado, como um todo. Esse dinheiro vai para algum lugar. Então o pêndulo está indo para o outro lado. Então as ações estão subindo muito bem. Olha as ações da NVIDIA, Meta, Apple, seja o que for. E a criptomoedas acaba sobrando isso. Ademais, você tem o fato de é um ativo regulado agora, é um ativo institucional. Isso não é pirâmide. Isso cabe num portfólio. E esses estudos são muito interessantes quando você pega historicamente um portfólio 60-40, que é o tradicional, e tu adiciona só 4% de Bitcoin com rebalanceamento trimestral ou semestral, tu tem um ganho na eficiência de retorno-risco tremendo. A tua volatilidade não explode, o teu retorno explode. Então, justamente como é uma nova classe de ativo e a dificuldade de gerar um alfa, que grandes investidores estão vendo. Cara, esse daqui pode ser a ponta para eu conseguir aumentar o meu rendimento, o meu alfa. Então, a tua demanda está explodindo por esse lado. E do outro lado da narrativa que a gente teve agora, o halving, sem sombra de dúvidas, é uma narrativa muito forte, que é a tua inflação sendo cortada pela metade. Então, como eu estava dizendo, mais de 500 milhões de dólares sendo demandados por dia, isso é 10 vezes a mais do que se produz por dia, certo? Que isso é cerca de 50 bilhões. E isso nos preços de 2 semanas atrás. Agora, com esses preços, pode ser até mais. Então, tu tá um descasamento. O grande ponto que eu sempre gosto de falar eu vou pro meu terceiro bull market agora. Eu sei como esse negócio é volátil. O Bitcoin, a minha perspectiva é que ele comece a se assemelhar gradualmente a uma Nasdaq um pouco mais arriscada. Por outro lado, também não teríamos aquelas correções de 80%, mas também não teríamos altas de 1000% que a gente teria. Ele começa a se assemelhar, justamente porque vai ter uma demanda tanto na alta como na baixa do institucional. As outras 20 mil, cento e tantas que tem ali, muitas vão a zero e outras vão subir 10 mil, 50 mil, 200 mil. E aí que entra a importância do investidor ele ter um plano.
Se ele quiser só se expor em Bitcoin, beleza. Se ele quer se expor em outras altcoins, você tem que ter uma gestão ativa. E isso que a grande parte dos investidores não consegue saber, se ele compra topo. E aí ele amarga a derrota, ele não consegue se desfazer. Então a gestão ativa é fundamental para poder surfar esse mercado. Então, vamos dar só um passo para trás no sentido de... E aí eu queria que você me corrigisse se estivesse errado, mas de repente seja cedo estatisticamente para avaliar. Mas parece que desde a criação, pelo menos olhando de fora, desde a criação dos ETFs, me parece, como você falou, que o Bitcoin ele ficou, entre aspas, mais previsível, menos volátil, no sentido assim, pô, eu não tenho a percepção, ou acho que a probabilidade hoje é muito baixa, por mais que a gente tenha um bear market, de cair 80%, né? Você tem essa percepção no sentido assim, pô, porque também o inverso é verdadeiro, pô, como é que o institucional vai lá jogar dentro do fundo dele, da alocação dele, é um ativo que pode agregar um alfa, mas também com uma volatilidade absurda. Você tem essa percepção de que o Bitcoin ele pode se tornar um ativo um pouco mais previsível, um pouco menos volátil do que foi até agora? Sim, eu acho. Essa é a nossa tese. A gente prepara sempre um outlook. E a tese desse ano foi o último grande ciclo do Bitcoin. E, até um pouco de provocar a audiência, falando assim, como assim? Vai morrer? Não, ele vai começar, como eu comentei, vai se espelhar a uma Nasdaq um pouquinho mais alavancada, digamos assim. Um beta na carteira. Exatamente. Que aí, porque é fluxo. No final das contas, investimento sempre vai ser fluxo macroeconômico de dinheiro. Não se tenha dúvida. Se a gente entrar num cenário agora onde vai ter aperto monetário, as criptomoedas vão sofrer. Agora, é o que eu não acredito que ela terá, nos últimos 4 bear markets do Bitcoin foi 90% de queda, 87% de queda, 85%. Esse último foi 65%. Seria algo mais... Se Nasdaq caiu 30, Bitcoin cairia 45, digamos assim. Sim. Certo? Então, essa é a nossa leitura. Muito bom. E quando você falou, só para traduzir nos números, sim, pô, tá entrando grana pra caramba todos os dias, né? Você consegue projetar o quanto que tem de demanda ainda para entrar? Foi muito curioso isso. Pré-lançamento, a gente viu... estimativas de todos os lados. Tinha gente dizendo, vai entrar 4 bi num dia, outros dizendo, vai entrar 50 bi em um ano, etc. Eu preferi me ater, porque eu falei, eu não tenho a mínima ideia quanto que vai entrar, porque eu não sou um insider. Mas agora a gente já começa a ter vislumbrar melhor. São 11 ETFs. Os maiores ainda é o da Grayscale, porque a Grayscale era um trust, era um fundo que já era listado há 5 anos, 6 anos, não lembro de cabeça, altamente ineficiente, ele tradeava com desconto, que ele chegou a ficar 50% de desconto do valor do ativo, o seu NAV. Era tu comprar Bitcoin com 50% de desconto. A gente, inclusive, foi um dos melhores trades que a gente fez para adicionar isso na carteira. Inclusive, tem um fundo do Ethereum, o ticker é ETHE, que ele ainda está com 10% de desconto. Tá? Então, muita gente está apostando, se sair o ETF do Ethereum, esse desconto vai fechar, esse gap vai fechar. Mas enfim, a Grayscale, eles estavam com os quase 30 bi de dólar no momento do lançamento e os outros zerados. No momento do lançamento, o que a gente viu? Uma entrada forte nos 10 ETFs e uma saída massiva da Grayscale. Estavam rotacionando. Que ela cobrava 2%, caiu para 1,5%, enquanto os outros estavam cobrando nada. Coisas assim. Então, uma saída massiva que era muito maior do que as entradas. E tanto é que ele deu uma ligeira correção no começo. Os 7 primeiros dias, o ETF da BlackRock caiu 20%. E muita gente dizendo, flopou. Era um dos riscos que a gente disse, olha, nos primeiros dias pode ter o evento de sell the news, mas passado algum tempo, que eu não sei quanto, é altamente positivo. E aí agora a gente vê as saídas da Grayscale mínimas, acho que 30 milhões por dia, 40 milhões, alguma coisa assim, enquanto que os outros vão entrada forte, no agregado passando na média 500 milhões de dólares. Se tu anualiza isso, esse é um negócio tremendo. Ontem o iBits, em questão de volume, foi 1 bi de dólar. Isso é coisa de gente grande mesmo. 1 bi tradando por dia. É coisa de gente grande mesmo. Então, qual o número, se a gente for a cada 100 dias aí 500 milhões, tu vai estar botando aí 50 bi, né? Não acredito também que vai chegar nesses patamares. Acho que ele vai começar a se normalizar. Mas muito acima da estimativa. Eu não imaginava. Eu imaginava que ficaria entre 5 e 10 bi nesse primeiro ano. Então, vamos ver aí. Muito positivo. Só para terminar esse bloco aqui, a questão do halving. Você acha que ele ajuda? Tá no preço? Pode acelerar? Enfim, como é que
entra nessa equação para continuar impulsionando o Bitcoin? Então, o halving, isso acho que eu falei o número errado, 500 bi, não, 50 bi de dólar. Mas sobre o halving, o que o Bitcoin... Eu soltei até essa provocação hoje no Twitter. Qual é a melhor... O Twitter é meio faixa de Gaza lá, né? Qual é a melhor utilidade real do Bitcoin? Qual é pra ti? Ou não tem? Alguns falaram é pirâmide e tal. Para mim, a atividade real é ganhar dinheiro. Eu que é justo. E meus clientes. Que é justo. Muita gente falou, pra mim, cara, eu tô lá pra ganhar dinheiro. Se é bonito ou não é, eu tô nem aí, eu tô pra ganhar dinheiro. Eu e meu cliente, principalmente o cliente, né? Ele fala assim, não importa se o pato é macho, né? Eu quero ver ovo. Né? Onde você disse ovo? Não importa. Outras pessoas falam, cara, é um sistema imutável de transferência de dados. Então, esses dados, eles são colocados nele um valor monetário. Que se é 57 mil dólares ou 100 dólares, é o mercado que vai ditar. Mas esses dados, pelo fato de ele ter um timestamp, né, ele ter a marcação de tempo de cada isso, e isso é imutável, é o que muita gente acha que é um dos grandes benefícios, porque o governo não pode jamais intervir naquilo, nem ninguém. Ele de uma maneira de descentralizado tão grande quanto a isso. E aí, qual que é o ponto de tudo isso? Você vê essa parte do Bitcoin acontecendo e cada vez mais entrando no gosto das pessoas, que você vai dizer, bom, o que isso pode trazer mais para o futuro? Ele vai trazer mais inovações, que é os contratos inteligentes ou não vão? Muitas coisas estão acontecendo isso. Dessas inovações financeiras, para disruptar a economia financeira tradicional. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente está fazendo é o lançamento de um fundo tokenizado. Vamos falar no segundo bloco. Né? Exato, então nem vou trazer não. Mas é você trazer... Você está vendo a BlackRock dizendo, olha, a grande inovação financeira vai ser a tokenização dos ativos reais. O próprio JP Morgan está querendo tokenizar seus próprios fundos, então muita coisa vai acontecer daqui à frente. Muito bom. Vamos deixar pro segundo bloco, mas eu sou muito animado com esses novos temas. E assim, por incrível que pareça, como você falou, assim, o Brasil ele tem alguns pontos vanguardistas, assim, né? De regulação, de tecnologia, querer buscar, enfim, ir atrás. Mas vamos deixar pro segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta a fazer uma pausa rapidinho. Beleza. De falar um pouquinho... Falamos do passado, agora a gente vai falar do futuro, né? Bora. Aquelas projeções de 200 mil dólares, 500 mil dólares do Bitcoin, né? Daqui a pouquinho, pessoal, fazer uma breve pausa aqui no nosso SaraCast especial com o Andrei Nozzi e a gente já volta. Até mais. Tchau! Fala pessoal, estamos de volta aqui ao nosso SaraCast especial diretamente da Suíça. Daqui a pouquinho, após os bastidores aqui, vamos ter distribuição de chocolates, né? Me falaram aqui, né? É isso? Com certeza. Só não sei se é suíço. nem relógios, né? Vamos falar um pouquinho sobre futuro, né? Não só das suas atividades, aí, das suas novidades, mas também um pouquinho do Bitcoin, enfim, enfim, de todos os próximos passos. Primeiro, uma curiosidade, acho que todo mundo ficou muito ansioso sobre esses ETFs do Bitcoin. Vem ETF de Ethereum, como é que é os próximos passos? Tem espaço para, enfim, outras altcoins, enfim, como é que é o próximo passo? E como você falou, assim, o que tem de novidade também de regulação nos Estados Unidos, assim? O que pode ser que mude de patamar, demanda, enfim... E terceira pergunta já derivada, né, dessa pergunta, assim, será como você falou assim, pô, tem BlackRock, enfim, vai ser natural todo mundo começar a colocar, como é que você está vendo esse movimento na gestão, na estratégia das alocações? Vamos começar sobre o ETF de Ethereum, né? Então, o Ethereum é a segunda maior ativo, então, naturalmente, as pessoas já pensam, opa, Bitcoin já foi, agora é Ethereum. Tem gente pedindo já? Sim, sim, para ter a resposta agora em maio. Maio? Maio, da resposta definitiva. Caraca. Ou sim ou não. Legal. E esse é mais complicado. A SEC ela conseguiu relutar muito durante bastante tempo por uma série de irregularidades no mercado como um todo. Não tinham as garantias que o investidor estaria protegido ou não. Não vou entrar na discussão se eles estavam corretos ou não, mas essa era a visão deles. Mas nunca houve a discussão que o Bitcoin era um chamado valor mobiliário. Era já definido que não é valor mobiliário. Não tem dono, não tem um agente centralizador. O seu código, muito embora o código é mutável, mas muita discussão de que pelo menos você não poderia mudar mesmo o código do Bitcoin.
era grande a questão, se a gente criar esse ETF aqui, o nosso investidor vai estar protegido ou não. Para o Ethereum, essa discussão, ela existe. O Ethereum foi criado através de um grupo de pessoas liderados pelo Vitalik Buterin, que é um canadense russo, um programador lá, que tem uma empresa, uma fundação, a Ethereum Foundation, que fica na Suíça. Então há uma discussão muito grande se ele deve ser considerado como um valor mobiliário ou não. Uhum. Tá. E todas as outras criptos. O Bitcoin era o único que tinha pelo menos esse salve da SEC e da FTCC, que é o regulador de commodities e moedas. Então, se for aprovado, vai ser uma surpresa. Eu acho que ainda tem a chance grande de não ser aprovado. Porém, o mercado já está precificando bastante que será aprovado. Tá. Isso você pode ver na quantidade do chamado Open Interest, que é a alavancagem na CME, que é a Bolsa de Chicago. Ela está nas máximas históricas desde o pico, desde o bull market lá em 2021, e crescente. A performance do price action do Ethereum está muito forte e o institucional está lá. Esses caras normalmente têm um bom insight. Se eu estou vendo a alavancagem no institucional aumentando, eu falo, cara, e próximo, né, já em maio, eu falo, cara, esses caras estão dizendo que esse ETF está vindo, tá? Mas ainda não está 100% precificado, principalmente porque, como eu te comentei, tem esse trust, esse fundo chamado ETHE, que é listado em bolsa e ele ainda está tradando com 10% de desconto versus o valor do ativo. Questão de novas, se vai ser para todos os outros ETFs. Acho que não. Talvez, se a gente chegar e falar, beleza, começam a ser aprovados e tal, não vejo tanta necessidade de ter para mais de 10, digamos assim. Acho que para o investidor como um todo, 10 seriam os suficientes. Porém, seriam sair de 1 para 10. Em questão de inovação financeira, que você perguntou. O grande ponto da indústria financeira é que tem muito intermediário. Tem muito intermediário por conta de regulamentação. Para proteger o investidor, ter medidas contra a lavagem de dinheiro, compliance, etc, etc. Tá. Só que você acaba criando um excesso, muito chamados paper pushers, que são burocratas para isso, e aí fica mais lento, fica mais caro e prejudica o investidor para algo que quando você está querendo é beneficiá-lo. Então, a blockchain como um todo, ela vem para resolver muitos desses problemas sem você reduzir na parte de compliance. Porque é uma rede de dados, como eu comentei, que é transparente e é imutável. O que está lá você não pode mudar. Então, o próprio Jamie Dimon, ele fala, eu odeio o Bitcoin, mas eu adoro blockchain. E o JP Morgan é muito forte em blockchain. Muito forte. Já tem até as suas próprias criptos internas que são permissionadas, que funcionam ali dentro. Em novembro do ano passado, eles anunciaram o seu braço Onyx, que é do JP Morgan, anunciaram uma parceria com a Apollo, que é um dos maiores fundos de private equity do mundo, uma joint venture, para lançarem uma blockchain permissionada para tokenizar os seus fundos. Você está vendo o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, dizendo tokenização dos ativos financeiros é a próxima fronteira do mercado financeiro. Então, você vai ver, sim, todos os ativos financeiros sendo tokenizados. O que isso quer dizer? O que quer dizer para a pessoa que não está vendo? Para o usuário, não muda nada. Ele vai continuar comprando um ativo financeiro, não vai mudar nada de um fundo. É só os bastidores por trás que vai mudar drasticamente. Da mesma maneira como você não sabe como funciona a internet, só que sabe que ela funciona. Você não sabe que tem cabos subterrâneos, marítimos, etc. Da mesma maneira vai ser assim. Você vai conectar o investidor com o gestor ali dentro, no final das contas, e só que você vai conseguir eliminar vários intermediários ali e você vai ter um fluxo de pagamento de um para o outro direto, sem precisar ter back-office aprovando tudo ali. Então você consegue ter ganhos de escalas tremendos para aquilo ali. Mas no final das contas, o gestor vai continuar comprando ações do Ibovespa, seja o que for, não vai mudar nada. E essa é uma das grandes inovações que a gente vê, que está vindo em breve, e é justamente o nosso fundo vai entrar nisso, de tokenização desses ativos. E só para exemplificar, assim, o que realmente é transformacional no sentido assim de reduzir custos, diminuir a burocracia, trazer segurança. Fracionalidade, aumento de liquidez. Então, fracionalidade, por exemplo, se eu quero comprar, não sei, um fundo de CRIs ou CRAS, estou usando o exemplo esdrúxulo, pode até ser equivocado, mas às vezes ele pode ter uma janela de liquidez de 3 meses, 6 meses, 12 meses, seja o que for, que é o que a gestora impôs ali dentro.
Quando eu tokenizo aquilo ali, eu aumento essa janela de liquidez para ser instantânea. Porque se eu quiser me desfazer, eu não preciso ir na gestora. Eu posso ir no mercado secundário aqui, diretamente, através de contratos inteligentes. A gestora talvez nem sabe que mudou ali dentro. Para ela, tanto faz. Sim. Porque aquilo ali, então eu trago um benefício real para o investidor. Fracionalidade. Às vezes você vai ter um fundo Brevan Howard, que é um dos maiores hedge funds do mundo, que eu quiser entrar ali dentro, eu tenho que ter uma boleta de 100 milhões de dólares para poder entrar ali dentro. 100 mil dólares já era muito, né? Exato. Então o que eu posso fazer? Eu posso ser o investidor primário disso aqui e eu fraciono aquilo ali, vou permitir que o cara entre com 100 dólares. E aí ele vai estar exposto ao investimento ali dentro. E a regulação, no sentido assim, ela está preparada para isso? Na Suíça já existe. Certo? O que a regulação sempre vai se preocupar? Se tem potencial lavagem de dinheiro, sim. Essa é uma. Então, você identificar quem são as pessoas que estão ali dentro de onde veio aquele dinheiro, se não está tendo nenhuma manipulação de mercado, e se você está protegendo o investidor. Certo? Se você está protegendo a saúde do mercado financeiro. Uma coisa que a Suíça é muito avançada nisso, e é que ela fez, a gente vai pegar as mesmas regras que existem no mercado financeiro tradicional, a gente vai trazer para cripto. É igualzinho a mesma coisa. Sim. Então isso trouxe um ambiente regulatório para quem está ali dentro saber, beleza, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei qual é a licença que eu preciso ter, já sei quem o advogado precisa ter. Nos Estados Unidos tem essa incerteza. O que é hoje, amanhã pode ser diferente. E aí você segura muito a inovação financeira. Tá. Muito bom. Bom, fala então um pouquinho das suas novidades. Você falou, pincelou aí rapidamente, mas fala o que é das suas novidades ou do que você acha que pode mudar. Até, de novo, e até eu coloquei aqui nos bastidores do desafio, mas como é que você vê a aceitação do investidor global, mas principalmente o investidor brasileiro, para esse tipo de investimento? Por exemplo, na minha opinião, acho que na média, o investidor, pelo menos o investidor qualificado no Brasil, ainda é avesso a temas novos, né? Mas o inverso é verdadeiro também. Por exemplo, quando você vai comprar uma ação da Petrobras hoje, né, ninguém fica perguntando assim, mas no meu home broker, será que eu comprei mesmo? Eu vou ligar na minha corretora para confirmar se está na minha custódia? Não, já está tudo eletrônico, né? Exato. Enfim, como é que você vê essa evolução? É tudo questão do UX, a experiência do usuário. Cripto sempre foi terrível em experiência do usuário. É uma das piores coisas que tem na experiência do usuário. Mas por quê? Porque quem é muito crente nisso fala descentralização. Você é o dono daquilo ali. Ninguém pode jamais tocar naquilo ali. Só que você não vai pegar para o usuário comum falar, cria uma carteira, se vira. Um negócio super... Se tu fizer errado, acabou, perdeu. Isso é um negócio horrível. Aí qual é o outro lado da moeda que tu vai fazer? Tu quer facilidade? Eu posso te ajudar, mas vai ter níveis de centralização ali dentro. Sim. Então sempre foi essa gangorra. Do ponto de vista de tokenização de um ativo financeiro, ela vai ter elementos de centralização, não tenha dúvidas quanto a isso. Agora vai chegar num ponto que é a XP, BTG, seja o que for, ela vai implementar blockchain ali dentro para fazer o settlement das transações. O usuário jamais vai saber o que acontece ali dentro. O que ele vai conseguir é ganhos de escala no custo, talvez, na implementação do fundo ou na eficiência justamente da liquidez do mercado secundário, que ele vai poder existir. Hoje é um negócio muito... olha como que o mercado brasileiro é super complicado. Se você tem um CRI ou CRA, e eu tô na XP, se eu quiser vender aquilo ali, muitas vezes eu vou ter que pagar um deságio gigante, né? Sim. Por que não seria legal ter um mercado secundário, se eu pudesse tokenizar aqueles CRIs e CRAs ali e poder executar no preço de mercado? Então tem várias outras coisas que vão acontecer de inovação financeira nisso daí. Tá, e aí a pergunta assim, quais são os próximos passos? No sentido assim, por exemplo, pergunta básica, vai. Por que ninguém fez ainda? Ou a segunda pergunta beleza, você está fazendo e tal, mas qual que é a velocidade? Né? Não, eu acho que em 5 anos está tudo tokenizado, em 10 anos não vai ter 10% tokenizado. Como é que você vê essa... Vamos dar um passo atrás aqui, né? Então, nós temos as carteiras recomendadas de cripto, elas performaram muito bem no bear market, a gente conseguiu defender muito bem. Com o início da retomada do mercado, a gente surfou igual. Então, o nosso alfa está muito alto já. A rentabilidade acumulada já são mais de 100%, mesmo tendo iniciado... A alfa você compara a retorno do Bitcoin? Do mercado amplo de criptomoedas. A gente está 20% acima do mercado amplo de criptomoedas. Está 100 versus 80, mais ou menos assim. A gente começou lá em agosto de 2022. E aí, muitos dos clientes falaram, cara, gosto disso, mas não tenho tempo de acompanhar. Faz para mim? Sim. Então, a gente embarcou ao longo dos últimos 8 meses tentando encontrar veículos regulados para fazer isso.
E falamos com várias gestoras aqui, lá na Suíça também, mas sempre embargava ali na parte do custo. O custo operacional é muito alto, porque o mercado financeiro tradicional, para você lançar um fundo, é muito alto. Sim. Você precisa ter uma economia de escala gigantesca para começar a valer a pena. E foi aí que eu, conversando com um cliente meu, que você acabou de conhecer aí, falou, cara, eu sou sócio de uma tokenizadora no Brasil, e a gente acabou de conseguir a autorização da CVM para tokenizar fundos. Vamos ver se sai alguma coisa daí? E aí a gente começou a trocar ideias e aí falou, cara, o que a gente pode fazer para o nosso cliente? Vamos fazer, eu vou ser o conselheiro desse fundo, o advisor desse fundo, um fundo de gestão ativa de criptomoedas, utilizando a BitGo, que é a maior custodiante de cripto do mundo, ela transaciona 20% do volume diário do Bitcoin. Vamos trazer a KPMG para dar um selo de autenticidade aqui. No final das contas, o investidor ele vai comprar, ele vai fazer aportes em reais lá na tokenizadora e ele vai ter um token que vai representar os investimentos ali dentro. Então, esse é o primeiro estágio. A CVM aprovou isso em outubro do ano passado. Então ela vai falar, beleza, está rodando direitinho, qual é o próximo passo que a gente pode fazer? Talvez a gente pode utilizar uma estrutura normal de um fundo, acho que chama 155 aqui, eu não lembro. Vamos tokenizar esse. Por hora ainda não pode. É na CVM 88. Mas vamos tokenizar aquilo ali. Vamos criar mercado secundário, que ainda não pode com o que a CVM fala. Se for querer fazer, tem que ser dentro lá da plataforma da Genesis, que é a tokenizadora. Ele tem um mercado secundário lá. Mas, idealmente, na Suíça já permite o cara na sua hot wallet, na sua MetaMask, ele vai lá e troca com outra pessoa. Então, essa é a evolução que a gente está fazendo. E a CVM aqui, eu acho muito legal, que eles falam, beleza, a gente tem interesse em trazer inovação aqui, vamos gradualmente. Te dou um pouquinho, estão rodando direitinho, tá tudo bonitinho, te dou um pouquinho a mais. Então a captação máxima hoje que você pode fazer por fundo são 15 milhões de reais. Por quê? Porque na CVM 88 ninguém captou mais de 15 milhões de reais. Bateu a meta de 15 milhões, aí o que você pode fazer? Você abre um segundo fundo, ou quando você já tiver uma demanda suficiente, você fala, olha, vamos aumentar um pouco mais? Trabalhando isso. Qual é se vai ser em 5 anos tudo? Cara, isso aí não tenho a mínima ideia. Mas eu acho que 5 anos já é um bom nível da gente de ver tudo não. Sim. Ainda tem muita resistência, mas uma boa parte disso. Se você conseguir mostrar que a experiência do usuário ela melhora, o custo para ele melhora, a liquidez para ele melhora, a transparência para ele melhora, aí ele vira um flywheel, é um negócio que ele pode acelerar rapidamente. Tá. E dentre os grandes, principalmente brasileiros, tem alguém que está na vanguarda, assim, um Itaúzão, que eu vejo fazendo muita coisa? Porque eu vejo eles dando os passos, assim, mas de forma muito cautelosa ainda, né? São muito grandes, né? São instituições muito grandes. O Brasil, ele tem inúmeros problemas, mas a indústria financeira brasileira ela é muito forte. Nós temos bancos muito bons aqui. E 2 grandes novos players que conseguiram chegar em XP e BTG, que não é fácil, né? O Nubank está tentando entrar aqui agora também. Mas são bancos que são Titanics, né? Então eu lembro muito bem no JP Morgan. Você tem o que pode acontecer aqui você cria uma nova divisão, esses caras são separados e traz gente muito boa de mercado, que entende muito mesmo, e vamos ver se eles conseguem convencer internamente ali dentro. Eu não conheço as pessoas aqui, mas eu já vi podcast de alguns, do Itaú, eu sei que vários bancos têm essa área de inovação. O quanto que eles vão conseguir convencer, eu acho que eles falar, a gente consegue provar que a gente traz ganhos para o modelo tradicional aqui, sem disruptar muito, sem trazer grandes problemas. É isso que vai ter que dar tempo ao tempo. Tá. E só para terminar, uma última pergunta que o tempo passa rápido aqui. Como é que você vê assim, o que tem de ativos, né? Como você fala assim, você fracionar, você trazer mais acesso, enfim. Mas como é que você vê as grandes vantagens, principalmente acesso ao mercado, acesso a ativos, enfim, dentro de todo esse processo, né? Vou te dar um exemplo, né? Tem uns parceiros nossos que a gente está começando a acessar royalties musical. Pô, quem que já pensou em receber um dividendo de uma música, né? Sim. O que você acha que realmente que é disruptivo? E lógico assim, só passando um recado também, que eu queria fazer a provocação, que esse mercado assim, tem muita coisa legal, mas tem muita coisa, como você falou assim, lá no comecinho, né? Tem muita gente que acaba utilizando, talvez não para o bem, né? Enfim, como é que a gente consegue fazer essa descrição, né? Para não correr esse risco. Regulamentação, não tenha dúvidas. Eu sempre bati na tecla, tem que ter regulamentação nisso daí. Enquanto não tiver regulamentação, vai ser um negócio nichado. Quem é marxista
que é o chamado Bitcoin Maxis, fala, sai fora daqui. Tudo bem, é sua opinião, mas sempre vai ser um mercado nichado. Se você quer trazer as grandes massas, primeiro, a experiência do usuário tem que ser muito boa e a segurança. A segurança vem de regulamentação, não tenha dúvidas. O que é outro ponto importante também? Nesse veículo do Brasil a gente não tem isso, mas uma maneira que a gente está vendo é de tokenizar lá fora, a gente vai criar um veículo de investimentos lá fora. Todas as transações que eu tiver ali dentro, comprei Bitcoin a 20 mil, vendi a 50. O investidor ele não é o controlador daquilo ali. Logo, não foi ele que realizou aquele lucro. Então, ele tem um benefício fiscal, um diferimento fiscal quanto àquilo ali. Se você compra na física a 20 mil e vende a 50, você tem que pagar uma boleta. Sim. Se eu faço dentro de um fundo ali dentro, você tem um diferimento fiscal. Então, você começa a ver, principalmente com esse PL que o Lula aprovou no final do ano passado, que acabou com o benefício fiscal de várias holdings, ou pelo menos mudou, são estruturas que você possa ter, que são nichadas para o mercado brasileiro, seja de bonds, seja o que for, que enquanto o cara não vender as cotas dessa estrutura, seja tokenizado ou não, você tem esse benefício fiscal. Então, outros tipos, a parte de tokenização vai te possibilitar ter também esse tipo de diferimento fiscal. Boa. Pô, Nozê, muito, muito gentil, cara. O papo passa rápido. Eu sempre termino aqui com ping-pong, né? Você tá preparado para ping-pong ou não? Ping-pong são 3 perguntas rápidas, só sim ou não, ou seja, A ou B, e não tem justificativa nas respostas, né? Então, tipo, uma pergunta simples, né? Brasil ou Suíça, por exemplo? Né? Pergunta simples. Suíça. Suíça. Então é nessa linha, né? Então vamos lá para as perguntas. Primeiro, vamos ser bem agressivo aqui, né? Começar com uma provocação simples, né? Real ou dólar? Dólar. Renda fixa ou renda variável? Não pode perguntar, depende de onde, né? É só sim ou não. Renda variável. E a última pergunta, assim... Eu não sei se o pessoal já fez essa pergunta, né? Se ela é tão ruim assim, né? Mas Bitcoin ou Nvidia? Bitcoin. Muito bom. Ô, nos foi um prazer enorme. Obrigado pelo papo. Vamos marcar mais vezes. Traga suas novidades aí. Deixa seus contatos aí, enfim. Sim, eu que agradeço aí todo mundo que não me conhece nas mídias sociais. Andrei com Y, Nose, N-O-U-S-I, ou a nossa página institucional nose.finance. Muito bom. Traga as novidades aí, vamos fazer sinergias, né? Importante, eu sempre sou muito curioso, tá muito próximo das novidades e utilize sempre o espaço também para divulgar aí eu que agradeço. Novidades. Segunda vez que eu venho aqui, eu fiz um podcast, acho que com o Gabriel Lara, na época de cripto, em maio de 2022, foi logo depois do colapso da Terra-Luna, então a conversa era totalmente diferente. Então legal vir num bear market e num bull market. Não tinha sido o FTX ainda, né? Não, a FTX foi em novembro. Foi depois, né? Mal sabia que depois de alguns meses... Ia piorar muito. Mas bom, agora estamos no verão de novo. Voltamos pro verão. Foi muito gentil, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos marcar mais vezes. Parabéns pelo trabalho sempre. Esse aí foi o nosso SaraCast especial. Lembre sempre de seguir as redes sociais e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.